A vida é preciosa e deve-se vivê-la intensamente, objetivando a felicidade plena, a saúde integral, a paz interior e a harmonia perene. Para tanto, faz-se inadiável e intransferível o despertar da consciência individual e o consequente despertar na consciência cósmica, ou seja, amor e trabalho conscientes em todos os matizes, de sal da terra à luz do mundo, ou seja, do átomo ao anjo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. E a nossa gratidão a vocês, telespectadores e internautas, ao César Ayala, que está nos conduzindo até vocês, aos equipamentos, ao estúdio, à internet, às empresas que nos auxiliam, como a Matsumoto Imóveis, a Ótica e Relojaria Sol, Alvorada Veículos, o Hotel Del Príncipe, a Pousada Colonial. As emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz, ambas de Mato Grosso do Sul, Web Rádio Portal da Luz em Dourados, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV Web Frutal, Minas Gerais, que está transmitindo ao vivo este programa. E a nossa mais nova, ou as nossas mais novas parceiras, TV e Rádio Web Espaço Espírita, que fica em Santa Catarina. Então, a nossa gratidão a todos vocês. E hoje, como foi prometido, nós vamos falar do segundo livro. Fizemos a leitura da última página do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, a página 389, e onde já sinalizávamos para essa segunda jornada sem sair do lugar, porque de sal da terra à luz do mundo sem crase. Não é daqui para ali, é um processo de transformação sem sair do lugar. Não precisamos viajar daqui para ali. Então não é uma viagem como fora do átomo ao anjo. Agora é perceber que desde o átomo primordial à angelitude, toda a transformação não precisa, na realidade, viajar, porque é um processo de mudança íntima na aquisição das experiências. Embora o jornadear é um mecanismo natural no processo encarnatório. E para conversar conosco, nós vamos receber a médica Mayra Souza, que ela é especialista em angiologia e cirurgia vascular, titulada pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ela é mestra em ciências pela Escola Paulista de Medicina e atua em cirurgia vascular no Hospital Universitário de Sergipe e Hospital de Urgências, também em Sergipe. E a Marlene, daqui a pouco, ela mesma vai se apresentar. Até agora eu só sei que ela é professora de português, que está nos ajudando na correção do segundo livro, assim como a Mayra Souza. Então é uma alegria recebê-las aqui. Mayra e Marlene, sejam muito bem-vindas. A Mayra vai saudar o nosso público e, na sequência, a Marlene fará o mesmo, falará um pouco dela, por onde ela andou, por onde ela está caminhando e para onde deseja arrumar-se. E depois ela já emenda a sua fala, falando da sua experiência com o despertar da consciência,
com o livro anterior, com esse livro, como a Mayra fará depois na sequência. No final, a nossa interação com perguntas e respostas. Então, fique à vontade, Mayra. Boa noite. É uma honra. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui e vou falar sobre as minhas transformações de sal de terra à luz do mundo. Sem sair do lugar, como você disse, mas com grandes transformações íntimas. Marlene. Boa noite. É uma alegria poder participar desse momento, né? O nosso irmão Sebastião me deu a honra de participar da revisão do seu segundo livro, Despertar da Consciência, de Sal da Terra, até se tornar a luz do mundo, né? Por isso que não tem graça. Então, esse é o motivo de eu estar participando dessa apresentação hoje. Porque somos uma equipe que trabalhamos na revisão deste livro, fiquei mais tranquila quando soube que éramos 3 revisoras, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Agradeço também ao dedinho da Vilma, ela falou para o Sebastião por esse trabalho, né? A Vilma é minha amiga de mocidade, aí de 2012. Então, falando agora, foi uma experiência muito importante, né? Oportunidade de estudo e muito conhecimento. A voz está repetida aí ou não? Não, está tranquilo. Então, para eu me apresentar, sou professora, já aposentei. Aí, fiquei realizando esse trabalho de revisão de monografia, né, de tese de alunos, mestrado, doutorado, porque acho importante ter esse contato com a língua. E aí, quando eu pensei, meu Deus, agora tem que. Na verdade, ficou assim, o que eu faço primeiro? É tanta coisa que a gente entende, é tanta coisa que aparece. Então, eu comecei na doutrina espírita em Três Lagoas, trabalhando aí, na atividade do centro, né, evangelizando. Aí tínhamos que mudar para Campo Grande. E aqui também continuei trabalhando na Sociedade Espírita Castro Alves, onde estamos lá trabalhando há 32 anos. É uma casa que a gente tem compromisso lá. Participamos também, conforme apresentou aí no folder, em Inocência. Nós temos um pezinho lá em Inocência também. Inocência é minha terra natal. Lá tem um centro, Associação Espírita Nosso Lar. É uma casa pela qual nós temos muito carinho, acho que é um serviço assim predestinado, né? De repente, a gente queria trabalhar, ver será que está aqui no centro espírita? E a gente descobriu que estava iniciando lá uma casa espírita. Faz tempo isso, já faz anos, né? Um centro espírita em Inocência era uma coisa diferente, as pessoas tinham um certo, digamos assim, um certo preconceito, parecia algo misterioso, né? Olhar para longe. Mas agora já temos um bom número de participantes, né? Muitas pessoas têm buscado a casa, buscando respostas, seus anseios. E o Sebastião já nos deu a graça de estar lá, acho que umas 3 vezes. E assim vamos, né? E a casa vai bem, tanto lá quanto aqui. Graças a Deus. Então, fazer esse trabalho foi muito importante para mim, a revisão do livro. Estou aprendendo muito. Sei que estudar é sempre importante, temos que estudar sempre. Agora, considero assim, em termos de conhecimento, na escala de evolução, eu estou bem lá no começo da escada, né? Porque lembra das obras, vê o quanto que a gente tem que aprender. E comparando assim, que nessa encarnação eu tenho mais tempo, só para fazer um comentário breve assim, eu tenho mais tempo e idade cronológica, acho que eu tenho mais do que o Sebastião. Mas vejam bem como é diferente, né, a evolução dos espíritos.
Daí entra a parábola dos trabalhadores da última hora. Todos nós somos criados assim, simples e ignorantes, de conhecimento, de experiência, né? Mas uns evoluem mais rápido, aproveitam mais as oportunidades para evoluir. E outros precisam de mais encarnações para a autoiluminação. Esse convite da nossa melhoria feito para nós há séculos. Nós vamos postergar. Estamos assim na última hora, né? Precisamos querer, ter vontade. E pelo que tenho aprendido nesta obra, a vontade é preponderante para a gente conseguir a evolução. Isso tem a ver com a bagagem já assim, adquirida, né? Tanto nesta encarnação como em outras encarnações. Tudo depende de muito esforço e vontade. A revisão do livro foi uma aprendizagem assim, muito importante. Tive assim, vários momentos de emoção, chegar até as lágrimas. Quando a gente se vê no conteúdo do livro e reconhece assim, como ainda tem a aprender. Esse livro traz uma oportunidade de autodescobrimento. É uma cartilha para normas do bem viver. Nós temos que fazer a leitura assim, sem pressa para entender, sentir, apreender, então exercitar as lições com fé e perseverança. É um livro para ser bem estudado e os ensinamentos praticados. Então, é interessante também, esse livro vem provar a bagagem que o autor traz de outras vidas. A gente se impressiona com tanta informação. Para a doutora Mayra, deve ser bem mais fácil ainda, porque esse livro é ciência, é medicina, é um conhecimento incomensurável. Tantas informações nos mostram também a comunicabilidade com os espíritos, a sintonia, o esforço na busca do conhecimento, a pesquisa do nosso irmão Sebastião. E lendo tudo isso, pelo conteúdo do livro, que eu senti, que aprendi, a gente chega a pensar assim, que o Sebastião já entende bem a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus, né? Porque tudo que fala ali é uma lição para nós. Então, falando um pouquinho assim, o que aprendemos com isso? A gente aprende ali a amar ao próximo, mas também a amar a todas as formas vivas da natureza, até as inanimadas. Esse, o amor que fala nesse livro, que é importante para nós, assim, para a nossa transformação, para a nossa cura, ele é abrangente, é um amor além do que a gente imagina. E esse conhecimento, ele se encontra ao alcance de todos que se esforcem para alcançá-lo. Tudo depende de nós. Se a espiritualidade não tiver como chegar a nós, fica difícil. Seja aqueles nossos protetores, aqueles que nos ajudam, né? Se nós não dermos o lado assim, para a sintonia, fica difícil agir. Quando a ajuda acontece. Aprendi também que foi colocado assim, que toda dádiva ofertada volta para o doador. Nós somos livres para plantar, mas a colheita é obrigatória. Interessante também uma colocação que na convivência, onde quer que estejamos, jamais a gente deve evitar uma ofensa. A gente precisa entender a ofensa como um dos patamares da escalada do sentimento imaturo. Um dia essa pessoa vai saber praticar o amor compreensão, o amor doação, o amor ternura, o amor renúncia, a benefício dos seres amados.
é o que é chamado no livro, que nós sabemos também, o alto amor, que é a gente se amar, e o alto amor, que é o amor ao próximo e a tudo. Então, quando recebermos uma ofensa, envolver essa energia na ternura do entendimento, um degrau de evolução para o amor maior. Dirigir essa nossa ternura, essa compreensão, para aquele coração que destilou essa ofensa. Entender quem ofendeu é porque não sabe ainda fazer diferente. Vai chegar a hora de saber mudar, né? E aí, também é importante, o que nós viemos aprender na Terra? Nós viemos aprender o mandamento maior da lei de Deus, é aprender a amar. O universo todo nos dá exemplos de amor, porque Deus é amor. Olha uma parte que eu achei linda aqui no livro. Quem não sente o amor perfumando no jardim, se expandindo nas crianças, nas pessoas, né? Veja bem, você entra num ambiente, num jardim, então sentir aquele perfume, a beleza das crianças, como somos tocados assim pela criança, pela simplicidade das crianças. Na rua a gente se cruza com as pessoas, são todos nossos irmãos. Às vezes me dá vontade de sair cumprimentando todo mundo, que são nossos irmãos. Mais bonito também o som da natureza, né? E tudo isso, o que acontece? É preciso ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. E a gente sentir, perceber que Deus nos oferta tudo. E Ele espera a nossa transformação, a mudança da atitude nossa, pacientemente. Né? Afinal, o que é amar? Amar é libertar o outro. Deixar que ele realize sua evolução. Nós, às vezes, queremos resolver os problemas das pessoas que amamos. Agora, se nós assumirmos a responsabilidade do outro por amor, estamos errando no nosso amor. Podemos, sim, gerar exemplos estimuladores, criar condições, mas a execução cabe a cada um. Não adianta a gente querer resolver o problema do outro por piedade, por compaixão, nem em nome do amor. Não podemos realizar a tarefa do outro. Podemos, sim, ajudar, exemplificar, né? Amar e instruir é indispensável para a aquisição dos recursos. Uma coisa bastante interessante, para não ficar muito delongando, né? Na assistência social, porque a gente geralmente pratica assistência social nas casas de oração. E às vezes não consegue fazer tudo como deveria, né? Fica aquela sensação de que falta alguma coisa. Aqui nós aprendemos, nesse livro, nessa obra, que caridade é libertar da ignorância, é levar o outro a conhecer a verdade. E a maior caridade que nós podemos fazer é mostrar ao ser humano como viver a mensagem de Jesus. Exemplificando, porque a gente falar de coisas bonitas que vamos fazer, não resolve, né? Então, primeiro, a gente tem que se instruir, de conhecer, né? Se transformar. Porque ensinar o que não fazemos não funciona. Então, a caridade é o amor por excelência. É a libertação do instinto. Ele não pode ficar dependente da nossa ajuda. E com Sebastião, no livro, aprendi uma coisa bem interessante. Atender o outro em sua necessidade, dar o pão, é dever. Preparar o faminto para ganhar o próprio pão é caridade. Então, caridade é libertar o outro, né? Precisamos
entender bem que quando nós trabalhamos pelo bem, tendo como meta o bem, nós vamos receber isso. Porque quando a gente planifica a humanidade, nós nos planificamos. Né? Ter cuidado com os nossos julgamentos. O que vemos fora resulta daquilo que temos por dentro. A gente fala aquilo que a gente tem dentro de nós. A vida é o espelho da alma. Tem até um livro de Joana de Anjos com esse título, o espelho da alma. Veja bem, uma coisa, vamos direto aqui também, porque esse livro de Sebastião fala sobre a cura, né? Sobre a cura. Como é que a gente consegue resolver nossos problemas de saúde, os nossos problemas físicos ou mesmo espirituais, né? Então, ele fala que nós temos dentro de nós uma farmacopeia. Emmanuel diz o seguinte: temos todos os elementos da regeneração e da cura. Então, a energia mental ligada à consciência reproduz, obedece à vontade. Então, nós temos que ter vontade, temos que mentalizar aquilo que nós pretendemos, essa cura. Nós temos que nos visualizar daquele jeito que queremos estar, mudar os nossos atos, acreditar que isso é possível, né? Porque temos essa possibilidade. Vós sois deuses, nós podemos realizar essa nossa transformação. O Sebastião tem realmente essa experiência com ele. Ele conseguiu realizar isso. Mudou totalmente a vida dele. Então, para tudo que nós fizermos na vida, nós temos que ter vontade. A vontade, segundo o Leon Denis, a vontade é a faculdade soberana da alma. É a força espiritual, a essência da personalidade. Porque às vezes a gente tem vontade, fala assim, eu quero conseguir isso. Mas a pessoa fala, vou tentar. Se a gente falar, vou tentar, para mim já significa que a pessoa está tendo na cabeça a possibilidade de aquilo não dar certo. Se não der certo, não é? Então, tem que ter a fé realmente, a confiança de que nós temos dentro de nós tudo que nós precisamos para a nossa cura, para a nossa melhoria. Porque para Sebastião Camargo, a vontade representa o poder supremo do Espírito. Né? Todos os locais que a gente vê no estudo, o uso persistente da vontade nos permite modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a doença, a gente vencer aquele problema, né? Tudo isso requer o quê? Mudança de vida, confiança, meta. Então, para que realmente se entenda isso aí, é importante ler o livro, né? Joana de Anjos diz assim: não existem limites que não possam ser conseguidos. Os desafios devem ser estímulos e possibilidades para alcançar. Então, se alguma coisa for difícil, persistir. Olha atitudes importantes para a gente conseguir essa cura, a modificação do nosso corpo, do nosso espírito, para superar os problemas. Pensar na verdade que desperta o interesse por um porvir glorioso. Pensar nesse porvir glorioso. Sentir a verdade que estimula o imprevidente a cumprir o dever e ter responsabilidade libertadora. Olha, responsabilidade, isso é muito importante também. Falar da verdade que ilumina, iluminando-se. Então, as nossas mensagens, as nossas falas, os nossos colóquios devem ser luz. Porque quando a gente fala coisas boas, a gente se ilumina. O importante também, ser fiel ao que pensou, sentiu e falou.
viver. Então a gente pensa nisso, mas tem que viver aquilo. É o papel dessa consciência desperta. Uma coisa que eu sempre acho interessante também. Nós só conseguimos modificar aquilo que admitimos e vemos claramente em nós. Ou seja, se nós temos aí o ciúme, a inveja, uma maledicência, a gente tem que perceber que realmente tem isso. E a partir do momento que a gente percebe que tem isso, a gente se liberta. Uma vez tinha uma coisa que estava me incomodando. Eu implicada com uma pessoa, no meu comum. Ficava julgando a atitude da pessoa. Uma hora eu pensei, por que isso? Eu descobri que eu estava com inveja. Eu queria ser como aquela pessoa, ou ter aquilo que a pessoa tinha. Olha, mas me deu uma sensação tão agradável que eu senti alívio quando eu percebi que o erro estava em mim. Aí eu consegui superar aquilo, consegui mandar uma mensagem boa para aquela pessoa, não é? A gente não modifica o outro assim, ficando. Interessante também, mais uma pinceladinha sobre o livro aqui. Ninguém nasce no mundo físico para sofrer, mas para reeducar-se, recuperar-se dos delitos e delitos, para crescer na direção de Deus. Isso aí é a fala de João. Né? Ser feliz é um estado de tranquilidade íntima da própria alma. Sebastião Camargo. Então, consciência tranquila, dever cumprido, né? Se nós temos um problema, assim, Deus não fica feliz. Não espera que a gente fique ali sofrendo as culpas, né? Sem produzir algo de bom. Então, é melhor que a gente cresça, que a gente busque o bem nosso e do outro, que a gente se transforme. Só assim a gente consegue superar, a gente consegue se melhorar. Nesse livro também, achei bastante interessante, sempre eu achava difícil entender sobre essa evolução. O homem sonha na pedra, roda, no vegetal. Né? Então, lá tem um poema, eu vou ler aqui, para você ver lá, lendo essa obra, eu já li essa obra umas 3 vezes para poder fazer revisão. Eu tenho esse poema aqui. Ó. A pedra sonha com a sensação da planta. A árvore aspira ao instinto animal. A fera vislumbra a inteligência. O selvagem candidata-se à luz da razão. O homem deseja para si o do anjo. O anjo entrevê a celeste escalada de posições que ainda lhe cabe atravessar, no rumo da integração com a munificência divina. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Esse Érico do Espírito, né? Conforme Sebastião. Então, para encerrar, vou colocar aqui, não fala porque a Maia também está esperando.
Um poema, eu sempre gosto de escrever alguns textos, e eu acredito que eu tenha, assim, uma inspiração, não só minha, né? Então vamos lá, para encerrar. O amor. É o amor que me leva, que me transforma e que me faz aceitar as diferenças. O amor me faz sorrir e, às vezes, chorar. É o amor que me faz ver além do visível ou que me faz ver o que nem existe. O amor é você, são os outros, é tudo que me cerca. O amor me faz enxergar as cores, os sons, a luz. O amor me faz crescer, me faz pensar, recordar e até esquecer. Amar é ter esperança. Sem o amor, o que estou? Então, isso que eu falei são algumas pinceladas apenas dessa obra maravilhosa, que é maravilhosa, né? Que é do nosso despertar. É um livro para a gente estudar, para a gente sentir e para a gente viver. Muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus nos ampare. Passo a palavra. A gratidão é nossa. E agora a gente já sabe, né, Mara? Nós colocamos professora, aí na próxima, professora e poetisa. Poetisa. Gratidão eterna, poetisa querida, professora amada. Agora Mayra, é minha vez. Contigo. Então, também vou falar sobre o meu encontro. Eu sempre fui buscadora, desde criança. Sempre procurei encontrar o sentido da vida, sempre fui muito religiosa, li várias vezes o Evangelho e tudo mais. O Evangelho que eu falo é o Novo Testamento. Aí, quando foi entre 2012, 2013, até 2017, esse despertar ficou mais intenso, eu passei por uma fase difícil da minha vida, né? O Espiritismo eu conheci na residência médica, em 97, mas assim, nunca fui praticante, nunca frequentei centro espírita, nem nada. Né? Cheguei a fazer o EJA somente. E aí, quando foi no final de 2017, eu ouvi falar sobre este livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. E devorei esse livro. Li ele rapidamente e entrei num grupo de estudo, né? Conheci a Ari em fevereiro e, para minha sorte, dia 30 de abril de 2018, eu conheci Sebastião Camargo, que eu nunca vou esquecer o nosso primeiro encontro, porque ele estava me esperando na porta. Foi me receber. Eu achei interessante que nessa primeira noite, né, lá na vivência, em Laranjeiras, numa fazenda que tem lá, eu tive um sonho, sonho lúcido, onde eu encontrei pela primeira vez o meu eu superior. Disse que eu estava atrasada. Aí me passou algumas lições, algumas coisas para poder eu trabalhar em mim. E no ano de 2018 eu tive vários desdobramentos e meditações e também sonhos lúcidos. E nesse período eu abri várias vidas passadas, muitas vidas. E nessas vidas, assim, eu fui homem, fui mulher, fui rica, fui miserável, fui todas as cores, acho que vivi em todos os países do mundo. Fui pessoas anônimas, fui pessoas assim, fui violentada, violentei, torturei, fui torturada, matei, roubei, fui todo tipo de gente que você pode imaginar. Entendeu? E aquilo ali para mim foi terrível, assim. Eu achei que eu estava ficando louca,
Em vários momentos, assim, eu sentia toda a emoção daquelas pessoas que eu encontrava nesses desdobramentos. E aí foi quem trouxe Sebastião para poder dizer que eu não estava ficando louca, que era uma mediunidade, que aquilo ali era real e estava acontecendo, aconteceu realmente. E eram curas. Durante esse período, eu sentia muita dor física. Então, eu tinha fibromialgia e cada dor que eu tinha era uma dor no corpo, era uma dor na alma de uma dessas vidas passadas que eu estava descortinando. E foi um ano intenso. 2018 foi um ano de mergulho, e quanto mais eu estudava o livro, mais vidas eu abria, mais encontros e mais dor. E mais cura também. Aí quando foi em 2019, né, eu continuei nesse périplo, e aí nessa transformação íntima, né, do sal da terra, e aí eu comecei a trabalhar isso com meus pacientes. A partir da percepção de que Deus coloca fora o que temos dentro, e que tudo que está fora, que todas as pessoas eram as pessoas que eu estava encontrando em mim mesma, e que eu precisava curar essas pessoas em mim. Aí eu comecei a procurar os pacientes em mim, as suas dores, os seus traumas, e tentar curar isso em mim. E aí eu fiz uma proposta. Criei um tipo de, eu chamo de dieta da mente e do corpo. E eu fiz essa proposta para alguns pacientes. Assim, eu queria entender por que tinha pessoas que ficavam 30, 40 anos com a ferida na perna, criavam aquele sofrimento atroz, crônico, sem melhora, com falência de tratamento clínico, né? Vários já tinham passado por cirurgias, vários tratamentos e nada resolvia. Já tinham usado todos os remédios e pomadas possíveis. E aí a proposta que eu fiz para esses pacientes foi do despertar da consciência, de buscar em si, né, a responsabilidade pelo que estava acontecendo fora, né, buscar a causa espiritual. Aí eu fui ensinando, assim, tentando mostrar para esses pacientes que o ódio que ele sentia pelo outro estava nele, não no outro. Ele estava tomando veneno, esperando que outra pessoa morresse. A mágoa que ele carregava era nele que ficava, que se transformava naquela ferida. Então, só através do perdão e do amor é que ele conseguiria se curar. Entendeu? O controle que ele queria ter vida dos outros, assim, a vida do outro é do outro, não dele. Então, ele tinha que respeitar o outro e respeitar a si mesmo. Então, tinha muitas pacientes, né, principalmente mulher, né, assim, ela vive para o marido, vive para o filho, vive para os netos, só não vive para si mesma. Eu tive paciente que tinha assim 80 anos de idade, nunca tinha conhecido a felicidade, nunca tinha vivido a própria vida porque queria viver a vida dos outros. Aí essas pacientes, algumas delas obtiveram cura. Tinha uma mesmo que tinha 37 anos de ferida, uma úlcera grande na perna, e ela fechou em 4 meses essa ferida. Teve uma outra que fechou em menos de um mês, uma ferida de 17 anos. Então, assim, tive resultados clínicos maravilhosos nessa primeira fase, entendeu? E teve alguns pacientes que mais difíceis, mas assim, eu tive muito aprendizado porque eu precisava encontrar estes pacientes em mim. E aí, como eu já tinha sido tudo aquilo, né?
que eu abri nas vidas passadas, né? De rica miserável, de bandido a benfeitora, de tudo, né? Aí eu vi que eu não tinha como julgar ninguém, porque eu já tive passado por todas aquelas mazelas, entendeu? E aprendi a aceitar e compreender o outro. Aí, quando entrou 2020, veio a pandemia, e essa pandemia me afastou dos pacientes que tinham uma certa dependência em relação a mim. Então a gente ficou aí com o ambulatório fechado aí uns 5 meses, mais ou menos, que eu fiquei trabalhando na UTI Covid, a gente foi afastado para a UTI de Covid e o ambulatório do Hospital Universitário foi fechado. Então aí esses pacientes com quem eu estava trabalhando, né, com o despertar da consciência, não encontrei mais esses pacientes e quando o ambulatório voltou, teve várias recaídas. Os pacientes, alguns tiveram piora, severa mesmo. E aí eu me senti um pouco fracassada, sabe? Tipo, enxugando gelo. Alguns eu consegui ainda ajudar, mas outros eu senti enxugando gelo mesmo, sabe? E aí eu vi que eu não podia fazer pelo outro, que era dever dele, e eu também não estava fazendo o meu dever, porque eu também não estava conseguindo curar ele em mim. E se ele estava ali, é porque eu não tinha curado ainda em mim, porque Deus coloca fora o que temos dentro. Esta é a grande lição do primeiro livro. Aí, quando foi em outubro de 2020, Sebastião me convidou para poder fazer a revisão do segundo livro, o que para mim foi assim um presente de Deus. Aí nesse segundo livro eu comecei, aí mudou os desdobramentos. É assim, eu já não estava mais abrindo tantas vidas passadas, eu estava vendo a vida presente. Eu comecei a trabalhar no umbral, no meu umbral. Então eu comecei a ver em mim seres das sombras. Inicialmente eu fui atacada, pedi ajuda ao eu superior, e aí eu comecei a me iluminar e comecei a pregar nesse deserto, nesse umbral íntimo, que nos centros espíritas chamam de obsessores, mas nada são do que nossas próprias sombras. São seres que vivem no nosso condomínio, entendeu? Nós somos a soma de muitos, né? É o que eu vou até ler aqui o que o Kardec falou para poder ser fiel. Em A Gênese, capítulo 6, item 11, Kardec falou que o brasão do universo não tem senão uma divisa, unidade e variedade. Ou seja, somos todos um, mas somos muitos. Então, dentro de mim, há vários fragmentos, e eu encontrei várias sombras, até seres assim, sem forma, não humanos, e outros semi-humanos, e outros violentos, e outros sofredores. E aí eu comecei a entrar nesse umbral e passava a noite toda lá. Inicialmente eu tentava doutrinar e falar sobre o amor para uns e para outros. E finalmente muitos começaram a chegar para se ouvir, para me ouvir, né, pregar. E eu comecei a pregar, né, nesses desdobramentos, nessas noites, e às vezes eu estava falando com um ser e daqui a pouco tinha vários em volta de mim e eu doutrinando toda aquela galera, aquela turma. E eu voltava feliz quando eu acordava na minha cama de manhã, que eu via que eles estavam me ouvindo. Então isso era gratificante para mim. O que aconteceu, então, no final de 2020,
21 de dezembro, no dia do alinhamento planetário, meu Deus do céu. Eu senti, acho que a maior dor da minha vida. Eu estou sem aqui celular, mas eu queria mostrar o que foi que aconteceu. Nosso planeta está passando por um cinturão de fótons. E coincidência ou não, porque eu não acredito em coincidências, porque não existe coincidência na minha vida, Deus é perfeito e tudo é sincronizado. Então, a coincidência, dia 21 de dezembro, teve esse alinhamento planetário, onde vários planetas se alinharam, né? E aí teve esse flash solar, né? Essas coisas que acontecem assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A ressonância Schumann. Esse aqui é um site russo que mede a frequência vibratória da Terra. E quando acontece esse tipo de fluxo, né, de energia, geralmente eu sinto no meu corpo. Aí, dia 21 de dezembro, eu senti as maiores dores da minha vida, que foi a dor na mão. E eu comecei a descobrir que eu tive que ir para o pronto-socorro, descobri que eu tenho artrose, estava com artrite nas mãos. E aí fui afastada do trabalho. E aí eu inicialmente eu entrei em paranoia, né? Eu fiquei assim, meu Deus, por que eu estou com esse problema? Né? Mas assim, eu fui afastada do trabalho por um motivo. E o motivo era olhar para mim. Né? Parar de tratar um pouco os outros e começar a olhar para o meu próprio corpo, para a minha própria vida, porque a gente não pode ajudar o outro se não é capaz de ajudar a si mesmo. E aí eu comecei a olhar que eu nunca respeitei o meu corpo. Assim, como uma boa médica, tinha excesso de trabalho, péssima alimentação, comia o que dava, às vezes passava o dia todo sem comer. Muitos médicos fazem isso, principalmente cirurgião. Então eu tive que encarar isso e estou encarando ainda. Então ainda estou no processo desse périplo, dessa transformação íntima, que não é fácil. Então, assim, esse livro, ele ensina a gente a encarar-se a si mesmo. Não é fácil. Então, tanto o livro 1 quanto o 2 não são livros para ser lido de forma corriqueira, mas para ser estudado e vivenciado. E se você não vivencia, não frutificou. Então, a mensagem que eu posso dizer é que, Sebastião, é que eu não sei se eu vou ajudar as pessoas a quererem ler o livro ou se todo mundo vai sair correndo depois do meu depoimento, entendeu? Porque o que eu posso dizer é que é um processo duro, é difícil e não é fácil. E a pessoa tem que querer, ter vontade e se dedicar realmente a essa transformação íntima, porque para você transformar de sal da terra à luz do mundo, é necessário que você deixe de lado suas crenças, seus preconceitos, o que você acha que é certo, o que você acha que você sabe, porque você não sabe nada, você não conhece nem a si mesmo. Então é esse meu recado. Eu acho que isso. Agora vamos ver, né? Conversar. Gratidão profunda, Mayra, Marlene. Antes de conversarmos um tanto, vou apresentar o cardápio que tem no livro. Além dos agradecimentos iniciais, um dos itens mais importantes para mim é o da obra, que fala do amor e do amar.
E na sequência, as orientações necessárias, assim como tem no livro anterior, com acréscimos. E como no anterior, o poema Marchemos. E depois, uma lição belíssima de Joana de Ângeles falando de educação, à guisa de prefácio, que vai ser acrescido de algumas informações. Uma síntese da conclusão do Livro dos Espíritos, e para mim é belíssima, e a Rosa nos deu a honra de fazer essa síntese. A Rosa Sanches, que é a responsável direta pela correção, tendo vocês como auxiliares. Depois da apresentação da obra, o prefácio, que por coincidência foi terminado hoje pelo Dr. Fernão Pompeu de Camargo, que foi o mestre de cerimônia do lançamento do anterior, e agora prefaciando essa obra, e para nós é muito importante esse prefácio dele, assim como de um outro amigo, que é o Dr. Arnaldo Rocha. Então o livro vai ter 2 ou 3 prefácios. Chique. Até agora tem 2. Pode ter quantos prefácios quiser. Então, prefácios menores, mas a visão desses 2 mestres, doutores, que nos ajudaram. Depois fizemos a introdução, uma introdução diferenciada, porque aqui a introdução ela é um pedacinho de cada capítulo da própria obra. Então, se ler com atenção a introdução, possivelmente não precisa ler o restante da obra. Aí o capítulo 1 é fé, razão, intuição. O segundo vai falar do Criador e a criatura. E tem 2 itens. O primeiro é um item único. Uma síntese com Leon Denis, o universo e Deus, porque o outro livro tem um capítulo inteiro que fala de Deus e não poderíamos deixar de falar um tanto mais. E depois a proposta do livro, que é de sal da terra à luz do mundo, que seria a nossa proposta essencial do livro. Para fazer esse périplo, precisamos entender a lei de compensação, ou seja, o que eu ganho com isso. Aí já é o propósito do terceiro capítulo. E para nos equiparmos para a viagem, o quarto capítulo versa sobre as visualizações, o poder que tem essas visualizações, a oração, a meditação e etc. A gente faz uma análise, compreende um tanto a função e faz um projeto de execução nesse capítulo, que é o quarto. Aí o quinto é que começa a jornada de fato. Evangelho. Que é? Para que serve? Como usar? Aí que percebemos que o Evangelho não é um livro. É um repositório de força, vitalidade e vida. E onde está? Na essência do próprio ser. No seu coração, que é a área dos sentimentos, e no âmago da consciência, que é o reino de Deus em si. E tem um exercício já de visualização no final, já que tivemos a noção sobre elas, para que nós possamos já começar a aplicação. Só que na visualização percebemos que estamos orando. Por isso, a sequência, o capítulo 6, vai versar sobre a oração. Porque a oração é que coloca o Evangelho em ação. Mais uma vez o tripé, que é para que serve, como usar. E termina com a reprogramação celular. Já fizemos a visualização anterior, que seria o equivalente a uma tela mental, uma projeção para o futuro, o vir a ser, e agora já uma viagem mergulhando no soma orgânico. Começando
na essência do ser, vindo à mente e mergulhando na indumentária perispirítica e física. E na reprogramação percebemos que o que estamos levando às células, tanto do perispírito quanto do físico, é o que chamamos de bioenergia, que é a resultante do próprio Evangelho aplicado. Aí fazemos um pit stop e entramos no capítulo 7 com o mesmo tripé para entender a bioenergia. O que é, para que serve, como usar. E é tão complexo e tão belo o mecanismo que não deu para colocar apenas uma visualização no final, como foi nos 2 capítulos. Ficou um capítulo inteiro só para essa visualização de aplicação da bioenergia, que é o segredo da personificação do Evangelho. E aí o título, Alinhamento dos Chakras, nós fazemos primeiro noções preliminares a respeito do projeto, depois a avaliação e o aprimoramento multidimensionais e depois teoria e prática. E nesse momento do livro, capítulo 8, termina a viagem interior, da essência do ser à periferia, para levar a periferia para a essência do ser. Ou seja, vem algo da essência, o Cristo, Deus em nós, para conduzir o sal da terra e transformá-lo em luz do mundo. E o capítulo 9 e o 10º é a ação nossa para com o nosso semelhante. E ele chama o 9 o amor em ação. E começa com o dever e caridade. Como a Marlene lembrou, dar o pão a quem tem fome é um dever. Agora, ensinar o outro a ganhar o próprio pão, isso é caridade. Vestir o nu é um dever. Agora, vesti-lo de novas ideias para que ele possa ganhar a própria roupa à luz do nosso exemplo pessoal, isso é caridade. E finalizamos o capítulo com o 2º item, o amor em excelência, que é a própria caridade, que é a finalização no processo de autoiluminação. E o capítulo 10º não poderia ser outro. Agora a gente lembra de tudo que aconteceu antes. Vejo a obra, vê-se Deus. Aí fazemos a vida é o espelho da alma, ou seja, tudo que olhamos fora é o que está dentro. Se algo me incomoda e ainda julgo, ainda não mudei em mim. Se algo me compadece e eu quero ser solidário, ser fraterno, e eu já mudei em mim e quero auxiliar a libertação do outro. E acrescentamos um item, que é o Espiritismo Pergunta. Um pequeno item que é uma mensagem do Militão Pacheco, um espírito que vai mostrar que nós já passamos, como a Mayra deu depoimento, por todos os povos, já comemos de todas as comidas, as alimentações. É uma viagem belíssima com esse mestre. E o último item não poderia ser diferente. Eu sou o que penso e vivo o que falo. E como no outro livro, um poema com Eurípides Barçanufo finalizando, e o poema tem o nome Deus. Colocamos parte dele no livro anterior, só que aqui ele está completo. Deus é a consciência das consciências, a lei das leis, o princípio dos princípios, a causa das causas, e segue um belíssimo poema. Um glossário mais bem elaborado do que o anterior, com mais frases, e a Mayra não aceitou falar da frase aqui, e ela estando no outro livro, vai que a pessoa não tem um outro livro por perto, ou não adquiriu, então o que precisava ser colocado aqui foi duplicado do outro livro para cá. Depois, as referências bibliográficas e repetindo
a biografia de Leon Denis e Miramês. Embora quem coordenou essa obra foi Ramatiz, ele não aceitou colocar o nome dele, prefere o anonimato, e não permitiu que colocássemos quase nada de sua obra já existente. Como tudo que está nesse livro é um adendo ao já dito por ele em todas as suas obras. E agora eu deixo para vocês questionar alguma coisa que não foi possível compreender, ou fica à vontade. Temos mais alguns minutos. Quem fala? Pode a Marlene perguntar para você da sua experiência, pode você perguntar para ela, as duas podem perguntar para mim, pode perguntar para o internauta, fica à vontade. Então eu vou falar. Não. Quer falar, Marlene? Pode falar primeiro. Tá bom, então. Eu procuro. O que a gente... Acho que você primeiro, Marlene. Ah, tá. Só assim para a gente, nós somos leitores, quando você fala assim, entidade, você chama, por exemplo, assim, na caridade uma entidade. Você personifica? É um ser espiritual personificado? Então, normalmente, Sim. o que antes chamávamos de entidade, você quer falar, Mayra? Eu falo. Então, deixa a Mayra falar, depois eu faço um adendo. Na realidade, Marlene, eles se apresentam como um ser mesmo, uma pessoa. Entendeu? Então, quando eu estou em desdobramento, que eu encontro aquele ser no umbral, aquele umbral, ele está em mim. É o meu umbral particular. Aí lá eu encontrei seres de todos os tipos. Homens, mulheres. Tinha um mesmo que tinha até um formato assim, metade homem e metade lagarto, assim. E que eu acolhi ele, entendeu? Tinha até briga, guerra entre muçulmanos e cristãos dentro de mim. E eu que eu não sou muçulmano, sou cristã. Mas já fui muçulmano. Então, assim, existe muita guerra, muitos pacientes estão dentro de mim, de outras vidas que ainda estão lá revoltados, e aí eu tenho que conversar com essas pessoas. Só que o problema é o seguinte, não existe hipocrisia nesse mundo, então só existe o exemplo. Palavras não funcionam. Para poder eu convencer qualquer um desses seres que estão nesse umbral, só através do exemplo, ou então mostrando que existe uma vontade sincera da minha parte em tornar-me uma pessoa melhor para conduzir eles, que são almas que compõem o meu universo. Então, eu tenho que mostrar para eles por que eu estou no comando desse condomínio. Né? Qual é o meu merecimento para poder estar aqui hoje como a alma que está dirigindo a consciência. E eles são os conduzidos. Então eu tenho que trabalhar em mim as dores deles, para que eles se curem e eu também. E a manifestação, quando eles não estão bem, são as dores físicas que eu sinto no meu corpo. Então, assim, lá reflete cá. Ele é o meu umbral. Não existe o obsessor. Nós somos nossos obsessores. Não existe ninguém fora. Estão todos dentro. Essa foi a minha percepção durante esses 3, quase 4 anos que eu estou nesse processo. Obrigado. Então vamos lá, vamos acrescentar mais um ponto neste conto sobre as entidades. Então quem leu, e no seu caso, Marlene, o livro anterior, percebeu com Pietro Baldi que quando ele faz um mergulho no mundo mental,
que percebe os seres mais pequeninos, que eu acredito ser o princípio inteligente do universo, eles já têm voz, eles conversam com Pietro. E está na obra Nouris, Técnicas e Recepções das Correntes de Pensamento. Então, quando falamos entidade, onde tem 2 ou mais princípios inteligentes. Então, a matéria elementar já é composta de vários princípios inteligentes, quando se une de 2 ou mais. Então, quando a soma já é 2 ou mais, chamamos de entidade, que é a soma de elementos com suas experiências. E cada uma tem a sua personificação. E o mais incrível é que todos os nossos têm o mesmo rostinho do seu Criador. Se eu for conversar com uma forma pensamento, ela vai ter a minha imagem quando a criei. E assim, de um sentimento, de uma sensação, de um instinto, ou conversando com um átomo, com um fluido, com a matéria mental, são seres vivos, entidades com as quais eu posso dialogar, fazer proposta, fazer projetos e juntos executarmos na intenção, de fato, de sermos um. E quando nós os reconhecemos e os acolhemos, que agora eu vou ter que colocar a Mayra na berlinda, porque apareceu nela, ela está jogando a culpa na artrose, na artrite, num monte de coisa, a dor nas suas mãozinhas. Mãozinhas que decepou várias perninhas, vários bracinhos. Verdade. Só que ela não tinha consciência do que estava fazendo. E esses seres permanecem ligados a elas. Cada pedacinho que foi extraído do corpo de alguém permanece ligado. Agora ela precisa trabalhá-los, orientá-los, redirecioná-los, já que ela disse que os pacientes enxugar gelo. Porque houve paciente com 28 dias que cicatrizou mais de 60%, não foi, Mayra? E a outra com um pouco mais de 3 meses, quase a totalidade, feridas com mais de 30 anos. Ou seja, 37 anos. Não adianta curar-se e depois eles não querem mudar de vida. É Bezerra de Menezes. Então agora ela está mudando o seu projeto, a sua proposta. Então esses seres que foi responsabilidade dela, tirar daquele mundo, daquele corpo físico, daquela criatura que os maltrataram até dilacerá-los. Então chega pessoas no consultório dela, Marlene, querendo que ampute a perna. Ou até as duas. Aquele moço quer as duas, Mayra? Ou só uma? Não, ele quer uma perna. Eu já tenho Ele uma. quer amputar. Ele já tem 40 anos. Mas já está sem uma? Ou Não, quer... ele tem as duas pernas. Ele tem as duas, mas já quer libertar-se de uma. Ao invés de mudar de vida para sarar a perna, ele quer que tira a perna. E agora, com outra consciência, a Mayra não aceitou a proposta dele, porque seria mais uma vez responsabilizada. Então, demos a ela provas. Aquela moça, lembra que você amputou uma? No dia da cirurgia para amputar a outra, a roupa sumiu dos médicos, da cama, sei lá. Nós demos um jeito. E quando foi ver a pessoa, a perna já estava quase toda recuperada, né? Tanto que não amputou até hoje, né? Essa daí não. Pois é. E salvamos até os dedinhos, Marlene. Então, foi embolia, Pois é, então, agora os pés diabéticos tem muito. Pois é, então tem muitas pessoas. Agora o que você pode é apontar caminhos. Agora cabe cada um caminhar. Agora o seu propósito é ser uma médica da alma, da mente, do psíquico emocional, do perispírito e do corpo. Então uma médica integral, de preferência da consciência profunda. Porque dialogou com a consciência, eu falo, o que queres que eu te faça? Porque o trabalho é seu, eu estou aqui, eu posso dar algumas diretrizes.
Posso ser a sua médium, mas não posso fazer por você. E o livro é um manual para isso. Para que a pessoa que não conseguiu enxergar no outro todo o processo de autocura, aqui ele está escancarado, porque o livro é totalmente terapêutico, do começo ao fim. Entendeu mais ou menos? Um tomate é uma entidade. É um ser que sente a mordida, dependendo, sente o corte da faca se a gente não pede licença. Uma cebola, uma batatinha. Assim como qualquer minério, a água é um ser vivo. E como você viu O Masaru Emoto já provou isso, né? Exato, não faltou em relação à cientistas, né? água. Masaru Emoto, o nosso irmão Deepak Chopra e tantos outros mestres já provaram que tudo é vivo, tudo reage. Um experimento que fizeram com plantas, as plantas podem ser testemunhas de um crime. Então colocaram dentro de uma sala e elas, conforme as perguntas e os sensores colocados nelas, como foi no caso de um experimento, que entrou uma pessoa dentro da sala onde estavam as plantas e ficou indiferente. Elas também ficaram indiferentes. Os sensores não acusaram nada. Entrou outra pessoa e fez declarações de amor. Elas ficaram todas assanhadas. E entrou uma pessoa que dilacerou uma das plantas. As outras desmaiaram. Como se tivesse desmaiado. E o Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Nossos Filhos São Espíritos, mostra isso com ovos. Colocou como se fosse uma rodinha parecendo uma mandala, coloca vários ovinhos e um caldeirão de água fervendo. A hora que cai o primeiro dentro do caldeirão, vai caindo um por vez. Todos os demais desmaiam. Mostra a experiência em árvores, os indígenas chegam no pé de uma bela árvore e começam a falar que eles precisam de uma canoa, precisam de fazer, né, uma casa, alguma coisa que eles precisam. Então fala que vai cortar. E quando ele está dialogando com aquela árvore, as em volta todas desmaiam, o espírito da árvore sai na carreira. E aí eles vão e cortam qualquer uma da outra, menos aquela que foi usada. Já que as outras desmaiaram, não tem a presença mais do espírito que sentiria a dor, eles fazem isso. Então a entidade pode ser o copo d'água que você está tomando, e você pode conversar que a água vai entender. Mais alguma coisa? Vou contar, eu tive um pé de acerola, mas eu não dava fruto de jeito nenhum. Aí ensinaram que eu ameaçasse ele, né? Se ele não desse fruto, eu ia cortar. E eu conversei com ele, falei, isso não é que ele começou a produzir? Bastante. Coitado. Nós temos um amigo médium, vidente, ele chama Lindomar Coutinho, lá de Ilhéus, na Bahia, com um projeto belíssimo chamado Pouso da Esperança. Porto da Esperança. E num belo dia, aproximou-se de um pé de acerola, já tinha ouvido a gente falar que você tem que pedir licença para colher, para não sapecar a tua pele e tal. E ele começou a ver um monte de entidades. E antes que ele começasse a pensar coisa, o espírito amigo, não lembro se foi o Dr. Hans, que é o médico que trabalha com ele na mediunidade de cura. Aí ele falou, você não está vendo entidades, espíritos. Essas entidades são as que trabalham no pé de acerola. E ele começou a declarar amor para o pé de acerola, né? A agradecê-lo pelos frutos, e aí começou a ficar toda assanhada aquela infinidade de pequenos seres que nós sabemos que são os elementais. Então, tanto o pé de acerola é uma entidade que acolhe incontáveis outras menores. Interessante. Meu pé de acerola e minha pitangueira nunca deram nada. Conversa com ela. Mas também
Os meus gatos massacram eles, principalmente o de acerola. Eles comem a folhinha, né? Agora, em compensação, a jabuticabeira é um xodó. Eu tenho que conversar com os gatos para não come tudo, vai de leve, deixa ele produzir também, que você come o fruto, não come só a folha. Eu acho que você vai ter que plantar um trigo para o gato comer, porque eles gostam da folhinha verde, então eles vão comer o trigo germinado. Rapaz, E eu aí já vai tentei deixar a fazer acerola isso, produzir. mas meus gatos são tão mal educados que eu levo 4 meses para poder conseguir crescer a graminha e em menos de 4 horas eles já destruíram tudo. Eu falei, ó, vocês não têm capacidade de ter. Vocês não respeitam o negócio. Então vamos encerrar por hoje. Mais alguma observação das duas? Fica à vontade, cada Alguém tem uma. alguma pergunta? Hoje não temos pergunta, porque domingo vai ser só perguntas e respostas, cujo tema vai ser ética e moral. Porque nós recebemos uma observação de um amigo no Instagram que nós deveríamos consultar os nossos guias para que a gente soubesse falar de ética na política. E nós não falamos de ética na política, falamos de ética e moral crística em qualquer momento, em qualquer lugar, já que tudo é Deus, tudo são expressões de Deus. Mas aí nós vamos fazer o tema, embora quem criticou ficou decepcionado com a nossa pessoa e já saiu do canal, mas volte só para ver nos domingo, que vai ser especialmente para você. Porque a maneira que você se comportou mostrou que você não é ético nem um ser moral. Porque você julga e condena pessoas que não foram condenadas pela justiça. E foram inventadas várias provas falsas, pessoas que foram quebrado o seu sigilo bancário pelo STF, pela Polícia Federal e não acharam nada daquilo que você falou. Então você está esparramando uma fake news, ou seja, falando mal sem buscar a verdade de fato, já que você disse que eu deveria falar a verdade. E a verdade foi o que eu disse, tanto que está aí. É os nossos irmãos, Mayra, do Terça Livre. Eles fazem por amor o que fazem, e ele acha que eles fazem por dinheiro. Agora eles têm mais de 30 funcionários. É uma escola. Como fazer aquilo sem recursos? Agora ele não vive do dinheiro do governo, não vive de monetização de vídeos no YouTube, que derrubaram os 2 canais por maldade de outras pessoas que não querem ouvir essas verdades que não são escondidas. E eles tinham mais de 20 mil assinantes e do dia para a noite ficaram sem nenhum, por conta dessa maledicência. Mas eu assisti hoje uma live, eles já recuperaram mais de 4 mil que não são Marias, vai com as outras, que sabem da verdade que eles pregam e o que eles vivem. E quando nós julgamos e condenamos e executamos no outro, nós estamos criando as matrizes em nosso DNA psíquico, moral e espiritual para passar pela mesma coisa que agora condenamos. Então aguarde, porque agora, enquanto não mude a lei, enquanto não correr o trânsito injulgado, não esgotar todas as instâncias, até que prove o contrário, todos são inocentes. Mas não como você viu. Alguém que não é inocente de fato, tem provas em abundância, quis safar-se usando provas que foram conseguidas de maneira ilícitas. Essas provas. O STF, numa maneira muito sábia, desta vez foi, por mais que alguém não pense assim, liberou as provas. Liberou, só que ele próprio não pode aceitá-las porque é produto de fraude. Então não serve. Então o fulano foi recusado o último recurso por 7-0 dos juízes, que cedeu, entre aspas, essas provas.
só que elas não poderiam ser usadas. Isso prova a idoneidade do ser que queria usar algo fora da lei para safar-se da própria lei. E é o nosso compromisso, não somos sábios, nem santos, mas o que falamos é baseado em fatos, fatos e experiências morais. E quando falamos de tais pessoas, conversamos com suas consciências. No caso dos mentores desse projeto, que é o Ítalo Lorenzoni e o Alan dos Santos, mas lá tem muita gente boa lá, que é o Paulo Figueiredo, que é o neto do nosso presidente João Batista Figueiredo, com uma mente brilhante, como todos os que trabalham lá, por amor à verdade, que é a voz de quem preza pela família, pelo amor a Deus, pelo amor à pátria, pelos valores morais e éticos. Porque ética é um conjunto de normas de bem viver, e moral é a vivência dessas normas. E eles procuram vivenciar, tanto que até agora não provaram coisa alguma e não vai provar coisa nenhuma. Está fazendo também com outro ser chamado Oswaldo Eustáquio, que está sendo quase como um Cristo crucificado inocente perante as leis dos homens, perante as leis divinas. Se estamos passando pela prova, pode ser um teste, creio que seja, no caso dele, mas ele não nega o Cristo. Até paraplegia ele adquiriu por conta desses maus tratos, porque falar que foi um tombo na prisão é delicado. Isso ainda vai vir à tona, essa verdade, o porquê isso aconteceu com esse moço, uma perseguição vergonhosa para o nosso poder judiciário, que até agora não provou coisa alguma desses perseguidos, porque amam o Cristo, porque são cristãos e professam a sua fé, querem o bem para a família, para a pátria, não são partidários, são patriotas, então amam o Brasil e querem que ele se transforme de fato em coração do mundo, em pátria do Evangelho. É isso que procuramos ver, além da embalagem, a essência do ser, e não julgar pela embalagem só porque alguém disse que é isso ou aquilo. Então eles têm essa lucidez. E se você quiser nos dar a oportunidade, venha para dialogarmos no domingo com perguntas e respostas. Então agora, Mayra e Marlene. Eu vou aproveitar o gancho da ética. Vamos lá. Então, a questão da ética é o seguinte: nós estamos agora, somos trabalhadores da última hora realmente, e está na hora de separar o joio do trigo. Só que o joio e o trigo a gente tem que separar aqui, ó, internamente. Então está tudo em nós, né? Então as pessoas vão começar a cair as suas máscaras, não essa máscara de Covid, mas a máscara espiritual. Porque internamente não tem como você ser hipócrita. Você não pode negar quem você é mais, não tem como mais fazer isso. Então as pessoas vão começar a se revelar e se mostrar como realmente são, né? Sem disfarces. Então vai vir à tona todas as sombras, e isso está acontecendo com todas as pessoas no planeta. E aí cada um vai ser quem é realmente, e aí vai ter que fazer a sua escolha, né? Se vai vibrar como trigo, como joio, né? Não tem como, a hipocrisia não vai ter mais lugar nesse planeta, as pessoas vão se mostrar do jeito que são. Então a pessoa tem que estar preparada para isso, sabe? Para se olhar no espelho e ver quem realmente é. Uma pessoa que trabalha assim, que critica o outro porque o outro trabalha por dinheiro, todos nós trabalhamos por dinheiro.
nós temos contas para pagar. Nós médicos sofremos muito essa questão. Ah, porque você trabalha por dinheiro. Sim, eu sou uma profissional, né? Eu atendo, eu recebo meu salário. O que eu faço é dar o máximo de mim naquele momento, entendeu? Enquanto eu estou com aquele paciente, eu dou 100% de mim para ele. Me dedico totalmente àquele paciente que está na minha frente. Independente dele estar me pagando ou do governo estar me pagando. Mas alguém está me remunerando naquele momento. Então, assim, ser remunerado pelo seu trabalho não é crime. É justiça, na minha opinião. Algum tipo de remuneração você tem que ter. Ou financeira, ou espiritual. Porque mesmo quem está em busca de crescimento espiritual está esperando alguma coisa em troca. Pelo menos evoluir, ser melhor. Entendeu? Você vê lá no centro espírita muita gente falando em bônus hora. Eu só fui descobrir o que era bônus hora outro dia. Né? Mas não é hipocrisia achar que eu estou fazendo uma caridade, uma esmola, mas estou pensando ali adiante em ganhar um bônus horas, ou um lugarzinho lá no céu, um quadradinho lá, entendeu? Aí o pessoal critica porque o evangélico paga, compra o lugarzinho no céu, mas você também está comprando. Então, assim, quando você julga o outro, você tem que olhar primeiro para você. Porque o outro está em você. Não existe separação, isso eu aprendi isso. Se você julga, você está conectado com aquele que você julga. Então, essas pessoas que julgam estão eternamente conectadas e ligadas, esse entrelaçamento quântico, àqueles que eles julgam. Então, se você se ressente ou se magoa por ser julgado ou por ser submetido a algum tipo de injustiça, você também se conecta com aquilo. Então, só tem uma saída: o perdão e o amor. Quando você passa a agradecer pela experiência, a amar e perdoar e agradecer pelo que o outro está te ensinando, é quando você quebra essa ligação, esse elo, esse karma que conecta as pessoas e que causa as guerras e os desentendimentos. Então é assim que eu vejo, é assim que eu entendo, certo? Que a ética primeiro a gente tem que ter consigo mesmo. Se você for verdadeiro consigo, aí você pode ser verdadeiro com o outro. Então, o joio e o trigo está aqui, ó. É aqui que essa terra que a gente tem que arar. Essa terra que a gente tem que curar. Obrigado, querido. Então, você falou, já que está aqui, eu vou pedir para ele colocar a foto, porque a pessoa que não tem coragem nem de colocar a sua foto lá no perfil, tem alguma coisa que não está legal. Então, primeira coisa, comece colocando a sua foto no perfil, mostre o seu rostinho e, como a Mayra pediu, nos perdoe por tê-lo decepcionado. Marlene? Hoje tem muita essa separação. A Mayra disse tudo aí já. Mas eu vibro muito para que pare de haver essa separação das pessoas, de pensamento negativo, de visão, de raça. Isso tudo é um jogo, né? Uns contra os outros. E a gente tem que se ver realmente como todos no mesmo planeta, todos os irmãos. Não tem esse negócio de divisão de pessoas. Todos deveríamos ter esse sentimento de que as coisas se acertam. A evolução, a minha evolução e a evolução do outro são diferentes. Então, eu não posso evoluir sozinho. Então, o que eu quero para mim, eu quero para o outro. E esse negócio existe hoje em dia, separando as pessoas, isso me incomoda. Então, eu fico para que
isso faz com que todos busquem essa união de pensamento, de desejo, de anseio, que seja aquilo que a gente pensa, mesmo que não seja de interfere no entorno. Então, a gente buscar melhor para esse nosso acreditar, que a gente tem ajuda, que a gente não está só mesmo. Né? Conforme direcionamos a nossa vontade, é a companhia que nós temos. Então, vamos buscar as companhias que têm realmente esse bem de todos. E agradeço muito a oportunidade. Para mim, é a minha primeira live. Primeira de muitas, né, Mayra? Agora já se apresentou. Nós já temos o título lá, professora e poetisa, para a próxima. Então, abraço em você, na Ju, no Higínio, em todos da vossa família. A Marlene, Mayra, a semelhança de tu, a Mayra também nos recebe na casa dela, Marlene. Então, eles aqui convida, banca a viagem, nos recebe na casa, faz tudo nas palestras quando vamos em Campo Grande. E assim quando vamos em Inocência também. É uma honra. Tá? Gratidão eterna, Deus abençoe a ambas e multiplique milhões de vezes tudo o que tem feito para nos ajudar nesta jornada. Namastê. E vamos apresentar então o nosso cardápio desse fim de semana que nos aguarda. Nós vamos ter no sábado, às 11 da manhã, horário de Brasília, o César vai colocar o post ali para a gente. Então, a convite de nossa irmã Sandra Reis Machado, São José do Rio Preto, e com a partição da Valmisa Barreto, que é psicóloga, a Sandra está comunicadora. Então, nós vamos falar o despertar da consciência. Então, a partir das 11 da manhã, numa entrevista com essas duas estrelas de primeira grandeza. E mais uma vez eu quero convidar a você. Então, o canal é o canal da Rede Amigo Espírita. Então, se você colocar no Google lá, você vai tirar de letra para saber o link, porque eu não sei. Mas está aqui no YouTube, vai ser Rede Amigo Espírita TV, é o canal dela. E tem outro canal, que é Rede Amigo Espírita somente. E depois tem o Instagram, que é Rede Amigo Espírita. E no Facebook, Rede Amigo Espírita. Então, você tem essas 4 possibilidades aí para o sábado, a partir das 11 da manhã. E, mais uma vez, eu te convido para assistir antes desta live de quinta-feira o nosso irmão Arnaldo Oliveira com o programa Despertai, um convite à renovação, no qual ele fala das parábolas de Jesus e ensinamentos dos Espíritos que vêm ao encontro da pauta do dia. Então, esse projeto é belíssimo e vale a pena você assisti-lo ao vivo, interagir com ele e depois tem a sua playlist lá em nosso canal, O Despertar da Consciência, lá em nosso site. Então, vamos lá. Então, domingo, o tema é ética e moral. No próximo domingo, dia 21, será ser e estar, que é como saber e, ao mesmo tempo, viver, tornar-se. Então, o conhecimento e a aplicação do. Mas na próxima quinta-feira, vamos ter 2 convidados ilustres, que é a Neuza Marques, de Guarulhos, São Paulo, e o Alexandre Marques, de Santo André, São Paulo. O Alexandre é o responsável pela Mega Livros Distribuidora, pela editora Liberdade e Consciência e editora Bezerra de Menezes.
Então, responsável por esse trabalho belíssimo em nosso livro, e tantos outros livros, como Jesus e a Jerusalém Renovada, nesta roupagem que nós tivemos a honra de prefaciá-lo, e está lançando vários outros, tanto da obra de Ramatiz quanto outros autores. Então eles vão, ou nós vamos falar que vamos fazer um programa dinâmico como nós fazíamos na Rede Boa Nova de rádio, que é falando sobre a bioenergia, esse tema tão encantador. E como a Neuza Marques também está lendo o livro como leitora, então a Mayra e a Marlene, leitora e corretora, ajudando a Rosa Sanches, que é a mentora de todo esse processo. E depois, no dia 25, teremos a honra de receber o Jacob Queiroz, que é de São Luís do Maranhão, que ele vai falar os tempos são chegados. E dentro do tema, um subtema, uma abordagem atual do Evangelho de Jesus. Ele que esteve com o pé na cova e graças aos elementais, a esse conteúdo do despertar da consciência, retornou à vida e vai falar de outros exemplos aí para nós. E no último domingo de fevereiro, dia 28, teremos a honra de receber a Maria da Cruz de Imperatriz do Maranhão. O tema é Jesus e Atualidades. O Fuad José, de São Paulo, capital, e o Ivo Coedel, de Santos, São Paulo, como livres pensadores. Eles vão falar conosco. E depois do mês de março, a gente fala depois, sem esquecer que às segundas e quartas-feiras temos a pílula às 20 horas, horário de Brasília, e na quarta-feira, exemplo, não nos falta. A nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, e mais uma vez pedimos a vocês que prezam pela verdade, que desejam levar essa verdade que libertam as criaturas, mesmo sendo perseguidos, o Terça Livre como empresa, para que possa essa escola, esses jornalistas de primeiro time, jornalista com J ou tudo maiúsculo, porque são pessoas éticas e se esforçando na moralização a cada dia. Eles precisam pelo menos de 9 a 10 mil assinaturas do produto deles, que está em promoção. Assinando, você leva tudo que eles já produziram até agora. Entre lá, Terça Livre, ou Terca Livre, porque não tem um cedilha, tercalivre.com.br, que você vai conhecer o trabalho dele, ou agora, para se cadastrar ou para fazer assinatura, tercalivre, juntos.com.br. Se ainda não assinou, procure conhecer o trabalho dessa moçada, o que tem lá no seu site à disposição, e fazendo assinatura até dia 12, você leva todo o pacote, e nós vamos ter agora no sábado, às 15 horas, horário de Brasília, com o nosso embaixador, o nosso irmão Ernesto, uma live falando do grande reset. Todo mundo está curioso. E outras coisas mais, porque é uma mente brilhante o nosso irmão Ernesto, embaixador, que representa o Brasil para o mundo. Vale a pena, mas essa live inicialmente é para os assinantes. Os demais depois com certeza terá acesso a essa live. Mas entre lá, faça a sua assinatura, renove sua assinatura, porque foi perdido todos os assinantes, porque o meio de pagamento deletou tudo, rompendo o contrato. Então, todas as assinaturas foram perdidas. Eu já renovei a minha e convido a vocês que renovem ou façam assinatura, porque vale a pena. Então, tem jornalistas que dá gosto de assistir, como o caso de Alexandre Garcia,
Cláudio Lessa, os meninos do Terço Livre, o Paulo Figueiredo, os nossos irmãos da Jovem Pan, do Pingo nos Is, uma equipe fantástica também, e outros que vai ter agora seu programa de jornalista, o Mauro Fagundes, a Bárbara, do Te Atualizei, e vários outros, Oswaldo Estácio, que está proibido de falar, uma vergonha mundial, mas em breve ele vai estar de volta falando conosco, e vários outros, como o Daniel Lopes, que nós também acompanhamos o seu belíssimo trabalho, o nosso irmão, agora falhou, o Questione-se, nosso irmão que tem esse canal também vale a pena. Então tem muita gente boa aí que traz a verdade sem interferir, sem enganar você, sem querer te conduzir para outros caminhos, desejando iluminar a sua consciência com o conhecimento para que você tome as suas próprias decisões. Não precisa acreditar neles ou em tudo que eles dizem, filtre. Então pense, raciocine, duvide, pesquise, mas confira o trabalho dessa moçada que nós chamamos de conservadores, aqueles que lutam pelos valores cristãos, prezam a verdade, a ética, a moral, luta pela manutenção da família, para o bem de nossa pátria, a terra do Cruzeiro, para não negar Cristo, Jesus, Deus, o Senhor Supremo. São por essas verdades que essa moçada trabalha em nome do amor, da verdade e da justiça. Mais uma vez a nossa gratidão a vocês, às empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojoaria Sol, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará, e Pousada Colonial em São Luís do Maranhão, lá no Maranhão. E as emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, que retransmite as nossas lives de quintas e domingos, a TV Web de Frutal, transmite ao vivo, em tempo real, a live de quinta-feira. O Exemplos Não Nos Falta também, foi feito em parceria com eles. E a TVC de Três Lagoas, que exibe os nossos programas no sábado, com reprise no domingo. O Exemplo Não Nos Falta está no ar e nós vamos produzir uma nova série, agora em conjunto com a TVC de Três Lagoas, que vai ser exibida pela TV Web de Frutal, o nosso irmão do Portal da Luz, da Web Rádio Portal da Luz, do Portal do Espiritismo Andradina, e pelas emissoras parceiras de Santa Catarina, Espaço Espírito. Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumento de sua paz. Abraço de muito amor a Vilma Camargo, que sem ela eu não estaria aqui. A minha mãe, ao meu pai, a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos auxiliam e nos auxiliarão o cumprimento desta proposta de autoconhecimento e autoiluminação. Namastê.